inacreditável a maneira que eles estão fazendo o desenvolvimento de personagens. Ou melhor dizendo, a maneira que eles estão desconstruindo personagens. Nos últimos anúncios que nós vimos, tanto da HBO quanto da Disney, e no jeito que eles vinham refazendo algumas histórias, percebemos muitos defeitos, muitas alterações desnecessárias. E agora, mais uma, e essa última aí realmente é para acabar com qualquer tipo de expectativa. Vamos pro vídeo. Fala, meu povo bonito, como é que estamos aí, pessoal? Tudo tranquilo, meu bando de nerd? Aqui é o Ayrton que tá falando, pessoal. E aí, hoje, gurizada, vamos conversar um pouquinho aí sobre a questão que tá incomodando todo mundo. É ruim, é chata, e isso aí realmente pra mim é a gota d'água, não tem como suportar mais isso. A desconstrução do Scooby-Doo, ou principalmente da Velma e do Salsicha. São os personagens que vinham sempre na deles, quietinhos, que não tinham nada que se envolver muito na história. Um é um alívio cômico e a outra era a mente coletiva, a mente que controlava tudo. Então a gente pode perceber que tudo que vem acontecendo é desconstruir personagens. Foi assim com a She-Hulk, foi assim com a Miss Marvel, foi assim com a história do Lightyear, foi assim com dezenas de filmes. Se eu ficar aqui dizendo nomes de filmes, eu vou passar a noite inteira falando com vocês. Mas é simplesmente assim, o que está acontecendo? São situações diferentes, são momentos diferentes, mas é o mesmo objetivo. Mas antes de falar isso aí, pessoal, galera, se inscreva no canal aí, curte, comenta, compartilha. O canal é pequeno, tá surgindo agora, mas é de graça, ajuda, a gente vai crescer, trazer opinião séria, de verdade, sincera, que não é nada aquela opinião chatinha, que tudo é não vi, já amei, que gosta, que curte. Não, aqui é seriedade. Bom, galera, é o seguinte. O que está acontecendo que é muito grave é simplesmente a militância, de uma maneira bem extremista, está desconstruindo qualquer personagem que eles podem colocar as mãos. A She-Hulk foi assim, você pode ver dentro da série que é simplesmente discurso. Não que possa ser algo bom, tu colocar alguma história, algum exemplo, mas desde que seja construído com a história, dentro da história da She-Hulk, e não simplesmente usar toda uma história, um contexto militante de feminismo, uma história feminista, e aí tu coloca alguns detalhes de heróis dentro dela. A série já foi 8 episódios, se eu não estou enganado, e desses 8 episódios, só o último se utiliza, só o último é necessário. Que em questões assim de história é totalmente desprezível, é totalmente abaixo do que a gente pode querer assistir. A gente vai assistir uma série de herói, pode ter algum tipo de elemento, alguma coisa que traga as questões das mulheres, mas dentro da história. Não, eles trouxeram todas as questões e esmilharam um pouquinho de história. A mesma coisa Miss Marvel, a mesma coisa foi com o filme da Viúva Negra, que foi ruim pra caramba, fora o CGI péssimo também. E assim também tá acontecendo agora na DC. A teoria também, teoria não, iria acontecer, né? A desconstrução de personagens como o Batman ia virar Batgirl do nada, o Superman ia virar Supergirl do nada, e assim ia todos os personagens. Até a Mulher Maravilha já tinha indícios que iria deixar de ser a Gal Gadot e botar uma outra atriz com um tom de pele mais escuro para representar a Mulher Maravilha brasileira, mas simplesmente por questões estéticas, questões militantes, simplesmente isso. Simplesmente para agradar uma porcentagem da galera que trabalha na indústria. Repito, ter um pouco de representatividade dentro da história, já existe personagens daquele jeito. A gente, por exemplo, personagens negros, a gente poderia fazer desenvolvimento do Gavião Negro, do Raio Negro, o Anansi, que apareceu dentro do Super Choque, o próprio Super Choque, entre vários outros, Lanterna Verde, do Jon Stewart. Tem muito personagem que a gente poderia desenvolver, mas não, eles querem desconstruir personagens já existentes. Agora, a questão da vez agora é a Velma. O anúncio não é de um novo filme do Scooby-Doo, o anúncio não é de uma grande história do Scooby-Doo. O anúncio é simplesmente que a Velma se assumiu. E isso simplesmente se torna o centro da história. Não a história do Scooby-Doo em si, não a história da Velma em si. Se fizesse um filme separado da Velma, onde mostrasse ela resolvendo um caso sozinha, e dentro dessa história desenvolver esse outro caminho, legal, ótimo, show, isso aí é desenvolver um personagem. Mas não, eles simplesmente querem tacar aquilo e vai embora, e que a gente engula. E se a gente não aceitar, se a gente não for assistir,
a gente é taxado de homofóbico. A própria Marvel vem em extrema baixa. Tá péssima a Marvel. Se vocês analisarem o hype que as pessoas estão dentro das histórias da Marvel, é péssimo. Comparado com tudo que vinha antes na fase 1, 2 e 3, a 4 tá destruindo tudo. Ninguém quer assistir a fase 4, essa que é a realidade. Essa que é a verdade. Ninguém tem expectativa nenhuma com as fases que estão vindo pra frente. Diferentemente do que a DC está fazendo. A DC agora com Adão Negro, pô, é outro mundo. É outra história. É uma história focada. É uma história que vem trazendo desenvolvimento geral dos personagens. Personagens novos e um anti-herói que todo mundo tá louco pra ver, que é o Adão Negro, The Rock. Simplesmente vazamentos que o Superman está retornando, Batman do Ben Affleck, a Gal Gadot voltando com Mulher Maravilha, todo mundo retornando, então isso é ótimo pro mercado. A Marvel meio que se ligou na jogada e agora tacou o Hugh Jackman como Wolverine, só para poder dar uma emparelhada. Mas você percebe a diferença entre um trabalho desenvolvido e um trabalho que é feito corrido para agradar alguma área e agora tira umas migalhas para um outro grupo para ver se traz de volta um pouco da bilheteria. Mas é isso. Todos esses filmes que eu falei no início, todos eles têm somente elementos militantes. Um grupo, tu bota um nicho específico de que tu quer atingir. E isso é péssimo para quem faz produtos para vender para todo mundo, né? Você está selecionando. Se eu estou vendendo para um grupo específico, o outro grupo pode não querer a opção dele e eu que vou ter que arcar com tudo. Paciência, não tenho o que fazer. O que está acontecendo com a HBO, eu duvido muito que o Zaslav aprove futuramente. É um filme, aparentemente é um filme só que vai ser lançado desse modo do Scooby-Doo. Não acredito que vai ter continuação e nem que continue dessa maneira, com a Velma desse jeito, com o Salsicha desse jeito. É inacreditável, eu duvido muito. Não vai seguir pra frente, é impossível. O Zaslav já cancelou muito mais por muito menos, porque ele quer o quê? Dinheiro, venda. E ele sabe que essas mudanças de personagens que já tem mais de 60 anos, simplesmente para agradar, não tem como seguir pra frente. Antes que a galera fique, mas isso aí é homofóbico. Não é não. Porque, um exemplo, o Will de Stranger Things, ele é um personagem que foi desenvolvido, que chegou no ponto dele se assumir, que todo mundo tá percebendo, que a gente não tem o que falar, foi bem desenvolvido. Todo mundo acompanhou o desenvolvimento daquele personagem. E é o que eu digo, se a Velma fosse, com o tempo sendo desenvolvida dentro de um filme, mas de maneira que fosse para todo mundo conhecer, todo mundo perceber, não assim, só quer que aceite, e ainda mais a Velma. Por que não faz um personagem novo? Por que não constrói uma outra história? Por que não agrega personagens ao Scooby-Doo ou personagens diferentes? Tem que ser os personagens já consagrados, né? Aconteceu com o Superman, aconteceu com o Homem-Aranha, que tem tecelão de teia, uma coisa assim. Entendeu? Eles só querem desconstruir personagens já consagrados. Eles não conseguem desenvolver um novo, um personagem que seja incrível, que consiga atingir um patamar tão alto como os outros atingiram. Mas eles têm que desconstruir aqueles. Foi com o Superman, foi com o Homem-Aranha, e tem Lanterna Verde. Eles queriam fazer com o Venom, não é o Venom não, Wolverine. Galera, não dá, né? A gente tem que ser sincero, abrir o jogo e falar a verdade. Não dá. Galera, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado aí pra quem assistiu. Sendo muito sincero com vocês, eu não sou de mentir. O canal, ele pode crescer, pode não crescer. Eu vou tentar me esforçar ao máximo. Mas, além de tudo, eu vou sempre falar a verdade pra vocês. A opinião sincera. Eu não consigo mentir pra ganhar views. Eu vou dizer a verdade. Se gostarem, muito obrigado. Se não gostarem, comenta. Eu aceito discordar. E gostaria que comentassem para eu poder saber mais do que pensam. Pra gente poder ter mais vídeos para poder debater bem melhor a situação como um todo. Galera, muito obrigado. Se inscreva, curte, comenta. Um abraço.